Os times brasileiros da Série A que estão mudando de patamar com as contratações. Estamos falando de vários clubes, né? Alguns aumentando o patamar, outros caindo de patamar. Então vamos falar dos times que subiram: Remo, Curitiba, Chapecoense, Atlético Paranaense, dos que permaneceram, Santos, Vasco, Inter. Como é que tá a briga na primeira prateleira? Quais são os melhores, quais são os piores times? Quem tá se reforçando melhor na Série A 2026 agora? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez na área. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se essa é a sua primeira vez no canal, comenta aqui embaixo. Se você já faz parte do canal, mas ainda não está inscrito e se inscreveu agora, comenta aqui embaixo também mais um inscrito, que eu vou dar um salve para geral que se inscrever nesse vídeo. Agradeço a sua inscrição, muito importante. Estamos tentando bater os 120 mil inscritos. E deixa a curtida também, deixa o hype e vamos falar dos melhores elencos do Brasil. Isso aqui, né? Essa aqui é a tier list do final de 2025, tá? Então, do final de 2025, era mais ou menos esse o cenário no Brasil, né? Os times de primeira prateleira eram Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os de segunda prateleira ali, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Terceira prateleira a gente tinha o Bahia, o Corinthians e o Mirassol. Na quarta prateleira, o São Paulo, o Vasco, Grêmio, Bragantino e Inter. E de quinta prateleira, o Santos, o Vitória, o Coxa, o Remo, a Chape e o Atlético Paranaense, que eram os times que estavam na Série B. Assim terminou 2025. Nesse vídeo a gente vai mexer nessas prateleiras, tá? Eu vou subir escudo de prateleira, vou descer escudo de prateleira e a gente vai falar o porquê, né? Começando pelo Flamengo, né, meu camarada? O Flamengo que segue muito ali na primeira prateleira. O Flamengo só anunciou 2 reforços até o momento, né? Anunciou o Andrew e anunciou o Vitão. Porém, notícia do Globoesporte.com de hoje, tá, meu camarada? Olha aqui, ó. Lucas Paquetá recebeu proposta do Flamengo. O Flamengo está tentando ali a contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo já é um clube de primeira prateleira no Brasil, mas, meu irmão, se contrata o Paquetá, fica mais primeira prateleira ainda. A gente vai ter que botar uma prateleira só pro Flamengo, porque o Flamengo fez uma proposta de valores próximos aos 40 milhões de euros pelo Paquetá. Um negócio assim absurdo, né? Então seria ali 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em variáveis. Então o Flamengo muito próximo de adicionar Lucas Paquetá ao seu elenco. Então, cara, continuo mantendo o Flamengo na primeira prateleira e o melhor dentre as primeiras prateleiras, tá? No Palmeiras, cara, o Palmeiras contratou Marlon Freitas, né? Foi o único jogador que o Palmeiras contratou, não perdeu nenhum jogador absurdo nessa janela, então o Palmeiras segue ali. Tem falado em contratar John Arias, em contratar Nino, em contratar Almada, mas não tá conseguindo chegar próximo de nenhum deles, né? Ainda assim, o Palmeiras continua, tá? Time de primeira prateleira, mas tá mais fragilizado em relação ao Flamengo nessa temporada, tá? O Cruzeiro fez contratação bombástica, né? O Cruzeiro contratou o Gerson, né? Simplesmente a maior contratação do futebol brasileiro até o momento, caso o Flamengo não feche com o Paquetá. Se o Flamengo fechar com o Paquetá, passa a ser ao Paquetá. Além disso, o Cruzeiro contratou o Chico da Costa, né? Foi uma substituição ali ao Gabigol, que foi pro Santos, o Matheus Cunha, goleiro, ex-Flamengo, que já se lesionou, e o Vidia Real, né? Um garoto aí que se destacou no Mundial Sub-20. O Cruzeiro mudou de patamar o seu elenco. Só pela contratação do Gerson já muda o Cruzeiro de patamar. O fato do Gabigol ter saído, tá, do Cruzeiro enfraquece um pouquinho o Cruzeiro também, tá? Ah, mas o Gabigol não tava tão bem? Tudo bem, mas você ter um cara como o Gabigol no banco, ser o reserva do Caio Jorge, é diferente de ter o Chico da Costa, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, o Cruzeiro enfraquece um pouquinho o seu setor ofensivo, mas fortalece muito o seu setor de meio campo. Para mim, o Cruzeiro, dentro da primeira prateleira, subiu um pouquinho de patamar, segue aqui na primeira prateleira. O Botafogo, meu camarada, o Botafogo fez algumas contratações, mas está passando por momentos muito complicados, né? Notícia de hoje também aqui, ó, o Botafogo de John Textor está com dívidas com os jogadores, está com transfer ban ativo. O Botafogo não está conseguindo contratar nessa temporada. Os jogadores estão com 2 meses de salários atrasados, né? O Botafogo precisa pagar uma quantia absurda, tá, para levantar esse transfer ban, tá, referente ao pagamento de Almada ao Atlanta United. Então, o Botafogo precisa pagar 21 milhões de dólares. Olha, a dívida do Botafogo é de 21 milhões de dólares. Tá ali com alguns atrasos com o seu elenco, não tá podendo
inscrever nenhum dos seus já contratados jogadores, né? O Botafogo tem acerto com o Vidalba, com o Riquelme Felipe e com o Ítalo. Esses 3 jogadores já estão treinando no Botafogo, mas não podem estrear porque não estão inscritos por conta do Transferban. E o Botafogo tem também ali um negócio encaminhado com Christian Medina, jogador volante do Estudiantes, só que também não foi concretizado por conta do Transferban. E o Botafogo perdeu o Savarino e perdeu o Marlon Freitas. Cara, com o Botafogo segue um time muito forte, tá? O Botafogo segue um time muito forte. Você vê ali o elenco do Botafogo, tem Montoro, tem o próprio Jordan Barreiro, 2 jovens muito importantes. Você tem ainda o Danilo, um dos melhores volantes do Brasil, se não for o melhor. Você tem outros bons valores como Barbosa, como Alex Telles, como Vitinho. Você tem bons jogadores no Botafogo, tá? Tem o Alan, tem o próprio Arthur Cabral, o Arthur Ponta, né? O Botafogo ainda tem um time muito bom, mas é óbvio que cai um pouquinho de patamar em relação ao ano passado, porque perdeu 2 titulares, perdeu o Savarino, perdeu o Marlon Freitas, embora não acho que sejam assim jogadores de reposição impossível. Por exemplo, o Christian Medina reporia bem a perda do Marlon Freitas, né? O Savarino já estava meio que transitando entre banco e reserva, banco e titular. Eu boto o Botafogo caindo para terceira prateleira nessa temporada. Vamos ver se esse Transferban levantar, se o Botafogo sobe de prateleira de novo, tá? Falando de Atlético Mineiro, trocou 6 por meia dúzia ali, né? Trocou o Guilherme Arana e trouxe o Renan Lodge para lateral esquerda. Então, o sai um excelente lateral, mas chega um bom lateral também de nível de seleção brasileira. Já foi para a seleção, assim como o Arana, o Renan Lodge. Trouxe o Alan Minda, trouxe o Maicon, que sobe o nível do meio de campo um pouquinho do Atlético Mineiro. Trouxe o Vitor Hugo, né? Manteve o Vitor Hugo. E o Preciado também chegou no Atlético. O Atlético, assim, a grande contratação é o Maicon, né? Renan Lodge também é uma contratação muito boa. Mas eu mantenho o Atlético Mineiro aqui como um time de segunda prateleira. No Fluminense, cara, o Fluminense fechou com 3 reforços para essa temporada. O zagueiro James, tá? Ex-Mirassol, foi destaque do Mirassol na temporada passada. O Guilherme Arana, lateral esquerdo que era titular no Atlético Mineiro. E trouxe o Savarino do Botafogo. O Fluminense fez 3 boas contratações que sobem o nível do seu elenco. Agora, a zaga do Fluminense ficou mais fraca. O Fluminense simplesmente substituiu o Thiago Silva por James. James é uma boa contratação? Ok, mas é uma aposta. Thiago Silva era o melhor zagueiro do Brasil. Então, o setor de zaga do Fluminense está enfraquecido. A lateral do Fluminense está bem mais forte agora com Guilherme Arana e René, os dois ali disputando posição. E o Savarino chega também para fortalecer um pouco a parte ofensiva do Fluminense, que ainda está em busca de um centroavante de nome para vestir a camisa 9 do Fluminense. Até o momento, o Fluminense se mantém na segunda prateleira do futebol brasileiro, beleza? Falando agora de Bahia, cara. O Bahia também teve muito poucas mudanças, né? O Bahia investiu ali nos gringos, né? Trouxe o Roman Gomes, trouxe o Kiki Oliveira. O Bahia também não teve muitas mudanças ao longo da transferência, né? Da janela de transferências. O Bahia não perdeu grandes jogadores. Eu mantenho o Bahia como um time de terceira prateleira. É um cara que pode pegar G4, G5 novamente de novo. O Corinthians, cara. O Corinthians, ele levantou o seu Transferban, né? E tá trincado de contratação Corinthians, tá? Trouxe o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Pereira, o Milães e o Caio César estão aí fechados com o Corinthians também e tá em busca de mais contratações. O Corinthians agora, sem o Transferban, consegue respirar um pouquinho mais, perdeu o Maicon, mas o Corinthians, um time aí que foi o campeão da Copa do Brasil, eu mantenho o Corinthians por enquanto nessa terceira prateleira aqui também. O Mirassol foi um dos times que mais contratou porque perdeu muitos jogadores. O Mirassol reformulou praticamente todo o seu elenco, né? Decidiu não manter boa parte do seu elenco, que encareceu, né? Por conta da própria boa campanha do Mirassol, o elenco encareceu e o Mirassol resolveu fazer novas apostas mais baratas. Então trouxe aí eu tô lembrando aqui, tá? Trouxe André Luiz, trouxe Yuri Lara, trouxe Natan Fogaça, trouxe Rodrigo Rodrigues, Igor Cariús chegou no Mirassol também, Denilson, ex-Cuiabá, chegou, Lucas Oliveira, Lucas Mugni, ex-Ceará, chegou por lá também, Eduardo, ex-Botafogo e ex-Cruzeiro, Galeano, William Machado, acho que o Igor Formiga chegou também, eu tô esquecendo de alguém, mas o Mirassol, Rodrigues, né? O Rodrigues chegou também no Mirassol, mas o Mirassol fez umas contratações absurdas, cara, assim, em quantidade. E, cara, pra mim o elenco do Mirassol cai pra quinta prateleira, tá? Com todo respeito aí ao Mirassol, não acho que o Mirassol, não espero uma coisa tão exuberante como a do ano passado. Eu coloco o Mirassol caindo pra quinta prateleira, porque é difícil você alinhar as estrelas como elas se alinharam em 2025. De novo, traz um elenco
de parte baixa da tabela, como era o elenco do ano passado, mas deu super certo e ficou em quarto, né? Mas o Mirassol cai pra mim pra quinta prateleira. Falando agora dos times que estão na quarta, o São Paulo, cara. O São Paulo trouxe o Danielzinho, ex-Mirassol, né? Carlos Coronel e o Dória, zagueiro Dória, né? Pra mim, cara, o São Paulo continua exatamente nessa prateleira aqui e, na minha opinião, até caiu pra trás nessa prateleira, tá? O São Paulo é um time que vai ter dificuldades nessa temporada, continua sendo um time de quarta prateleira nessa temporada. Lembrando que o que eu tô falando aqui não é de grandeza de camisa não, tá? É de força do elenco atual. Isso aqui não é histórico, é força do elenco atual. Então o São Paulo aqui pra mim está na quarta prateleira do futebol brasileiro. O Vasco da Gama, cara, o Vasco ele perdeu o Ryan, né? O Vasco ele acabou perdendo o Ryan, só que, meu camarada, o Ryan foi vendido ao Bournemouth da Inglaterra, uma das 10 maiores vendas da história do futebol brasileiro, né? Operação ali que gira em torno de 35 milhões de euros, 220 milhões de reais. O Vasco vai receber 24 milhões de euros, pelo percentual que lhe cabia, 150 milhões de reais. Perde um jogador que o Vasco não vai conseguir repor, tá? O Ryan, ele era um cara acima da curva e que ainda tem muito espaço de crescimento. Então o Vasco se enfraquece um pouco nesse setor, perdeu também o Verratti, mas o Vasco contratou o Saldívia, zagueiro de boa saída de bola, trouxe o Johan Rojas, meia que estava no futebol mexicano, meia colombiano, trouxe o Brenner, ex-São Paulo, jogador jovem ainda, pagou 5 milhões de euros no Brenner para tirar ele da Udinese, ex-São Paulo, ex-Fluminense. Brenner reforça ali a centroavância do Vasco e trouxe o Hinestrosa, né? Destaque do Atlético Nacional no primeiro semestre do ano passado. Para mim, o Vasco muda para a terceira prateleira do futebol brasileiro, tá? O Vasco, que já foi semifinalista, finalista de Copa do Brasil, vice-campeão com o Fernando Diniz. O Vasco fez excelentes contratações. Se o Vasco não tivesse ali perdido o Ryan, talvez eu até pusesse o Vasco na segunda prateleira, mas nesse momento eu deixo o Vasco em terceira prateleira do futebol brasileiro. Olho no Vasco, tem tudo para fazer uma boa temporada ao longo desse ano. O Grêmio também, a principal contratação do Grêmio foi fora do campo, né? Luiz Castro, novo treinador do Grêmio, ex-Botafogo, trouxe Caio Paulista, para mim uma péssima contratação, trouxe o TT, uma excelente contratação, trouxe o Enamorado, uma boa contratação, e o Everton, goleiro Everton. Para mim o Grêmio sobe de patamar nessa temporada. O Bragantino, cara, o elenco do Bragantino trouxe o Ignacio Sousa, trouxe o Yuri, né? Aí trouxe o Rodriguinho, o Alacian, né, do Flamengo, e o José Herrera. Cara, o Bragantino tá fazendo excelente campeonato paulista. Essa é a parada do Bragantino, mas só que pra mim, em elenco, ele se mantém aqui na quarta prateleira, tá? Não vejo o Bragantino subindo de posição, não. Assim como o Internacional, cara. O Internacional, ele não fez umas contratações tão bombásticas assim como poderia ser, né? Trouxe o Félix Torres, Paulinho Paula, ex-Vasco, e o Rodrigo Villagra. O Inter tá com o elenco fragilizado ainda, o mesmo elenco do ano passado que quase foi rebaixado. Para mim, o Inter segue na quarta prateleira, junto com Bragantino e São Paulo. O Santos, que era a quinta prateleira, trouxe duas contratações de titulares, Gabriel Menino e Gabigol. Tem ainda Neymar, num ano que pode ser melhor para ele. Para mim, o Santos subiu para a quarta prateleira ao longo dessa temporada. O Santos deve vir mais forte. O Vitória trouxe ali o Kaique Gonçalves, o Mateuzinho, trouxe o Richelli, né, o zagueiro, trouxe o Nathan Mendes, trouxe o Emmanuel Martinez e o David deve chegar por lá também, mas ainda não está fechado o David do Vasco com o Vitória. Eu mantenho o Vitória aqui na quinta prateleira, tá? Eu mantenho o Vitória aqui na quinta prateleira. O Vitória não mudou de patamar com os seus reforços ao longo dessa temporada. Agora os times que subiram, né? Os times que subiram, fora o Mirassol que eu já puxei aqui para quinta prateleira, né? Cara, o Coritiba fez excelentes contratações ali pro padrão financeiro que o Coxa tinha à disposição. Trouxe o William Oliveira, ex-Vitória, que é isso que tem que trazer mesmo, jogador com manejo, com experiência de Série A. Trouxe Pedro Rocha, o grande destaque da Série B 2025, o artilheiro, o melhor jogador, um dos principais assistentes da Série B, já fez gol, inclusive com a camisa do Coxa. Trouxe o Tinga, muito experiente lateral, ex-Fortaleza. Trouxe o Breno Lopes, ex-Palmeiras, ex-Fortaleza. Fernando Sobral, outro volante muito importante ali, ex-Ceará. Trouxe o Fabinho, trouxe o Lavega, que já começou muito bem no Coxa. Lavega, que pertence ao Fluminense, uruguaio de 21 anos, muito jovem, muito promissor. E Thiago Santos para a zaga, zagueiro experiente, ex-Fluminense. Para mim, o Coritiba sobe para a quarta prateleira do futebol brasileiro com essas contratações, tá? Então, para mim, o Coxa subiu de patamar. O Clube do Remo, meu camarada,
fez contratações importantes nessa temporada, tá? O Remo, ele já tá aqui, ó, pacotão de reforços, Braz faz mistério. Então, assim, além dos reforços que já chegaram, principalmente aí vou destacar o Iago Pikachu, o Marlon, jogadores importantes, né? O Patrick, ex-Internacional, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, ex-Atlético Paranaense. E o Remo encaminhou a contratação do Vitor Bueno, tá? Jogador de 31 anos que estava no Japão, ex-Atlético Paranaense, ex-São Paulo, ex-Santos, jogador muito importante, tá? Para essa volta do Remo aí para a Série A do futebol brasileiro. Trouxe a sua maior contratação da história nessa temporada, né? O Pico, o volante argentino, chegou. O Leonel Pico, de 27 anos, destaque do Platense, campeão aí da Copa Argentina, chegando para reforçar o Remo nessa temporada. Trouxe alguns reforços mais nível baixo, como o Aleph Manga, como o Carlinhos, mas o Remo manteve jogadores como Cantígio, tá? Ex-Corinthians, Jorge, ex-Palmeiras, ex-Fluminense. Tem jogadores muito importantes como o Panagiotis, o grego, né? O meio-campista que foi muito bem na Série B. O Remo tem um elenco que foi reforçado claramente. Mais jogadores virão, o Remo tá aí muito em busca também de mais um lateral esquerdo, né? O Brian Cufré, de 29 anos, do Central Córdoba, está muito próximo de fechar com o clube do Remo nesta temporada. Então, cara, a gente deve ver um clube do Remo ali um pouco mais forte nessa temporada. O clube do Remo dá para subir para a 4ª prateleira também, mas eu acho que o clube do Remo é um dos que a gente tá na dúvida ainda, né? Se ele fica na 5ª prateleira ou se ele fica na 4ª. A princípio eu vou deixar ele como o melhor da 5ª prateleira. A Chapecoense, cara, dependendo no final do vídeo eu mudo. A Chapecoense, cara, fez muitas contratações ao longo dessa temporada. Aqui estão as principais contratações da Chape, né? Trouxe grande destaque o Enio, foi o principal destaque, o Rafael Thierry também. Trouxe o Bolassi e trouxe também ali o Jean Carlos, né? Para essa temporada, que são todas as contratações da Chape, mas para mim nenhuma dessas contratações muda o patamar da Chapecoense, que para mim continua aqui na 5ª posição. O Atlético Paranaense trouxe Gilberto, né? Aquele destaque do Palmeiras de lateral. Trouxe o Portilla, jogador ali de seleção colombiana, volante. Trouxe o Alejandro Garcia e trouxe o Jadson, ex-Juventude. O Atlético Paranaense que segue em busca de novas contratações para essa temporada. O Atlético ainda precisa, né? Ali, ó. Segundo o Globoesporte.com, o Atlético busca reforço para o ataque e mapeia opções no mercado, né? Depois de fechar com o Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira de São Paulo, que sobe bastante o nível do Atlético Paranaense também, tá mirando outras contratações como Edwin Cetré, do Estudiantes, um jogador de ponta. O Atlético está investindo bastante aí nos colombianos ao longo dessa temporada, mas para mim nenhuma dessas contratações ainda elevou o nível do Atlético Paranaense nesta temporada. Então, cara, eu vou fechar assim, tá? Como o patamar dos clubes brasileiros nessa temporada, eu vou puxar o Bahia aqui para frente, vou deixar o Vasco na frente do Grêmio. Aqui na 4ª prateleira eu vou deixar o Santos na frente do Bragantino, vou deixar Inter na frente do São Paulo, Coxa, Remo e Atlético Paranaense, Vitória, Chape. Acho que o Mirassol está na frente da Chape nessa temporada em relação a elenco. Comenta aqui embaixo qual a prateleira em que o seu time está. A 1ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª, a 5ª. Se inscreve no canal, concorde ou discorde de mim nos comentários. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!